Tudo começa quando ninguém percebe. Quando os gritos são internos. Quando a dor não sangra, mas corrói. É nesse silêncio que a guerra mais perigosa se instala. Aquela que ninguém vê, mas consome tudo por dentro. As batalhas travadas na mente são as que deixam cicatrizes mais profundas, porque não há fuga, não há trégua, não há testemunhas. Acordar todos os dias com o coração pesado, olhar no espelho e não se reconhecer, manter sorrisos enquanto se desaba por dentro. E ninguém nota, ninguém suspeita, afinal, você parece bem, mas parecer é o disfarce perfeito. O campo de batalha está armado, e você é ao mesmo tempo o soldado, o inimigo e a vítima. Esse é o início de toda guerra interna, o silêncio, a ausência de nome para o que se sente, o medo de admitir fraqueza, a vergonha de não conseguir mais sustentar o personagem. E quanto mais se tenta esconder, mais se afunda. Porque o inimigo não está fora, está dentro, e se alimenta de cada emoção negada, de cada verdade abafada, de cada lágrima engolida. Se você chegou até aqui, continue, porque entender essa guerra é o primeiro passo para vencê-la. Não existem trincheiras, não há bombas explodindo, mas o impacto é real. O campo de batalha da mente é sutil, mas devastador. Ele está nos pensamentos recorrentes, nas autocríticas constantes, nas comparações silenciosas. Está naquela voz que diz que você nunca será suficiente, que tudo o que faz é pouco, que ninguém se importa. Essa guerra acontece enquanto você trabalha, sorri, conversa, enquanto responde está tudo bem sem nem saber se acredita nisso. O campo de batalha está cada noite mal dormido, em cada insônia mascarada de produtividade, em cada ansiedade disfarçada de comprometimento. É invisível porque aprendemos a disfarçar, a sobreviver, a funcionar. Mas dentro, o caos grita, e a cada dia você vai se afastando um pouco mais de quem você era. Vai se esquecendo do que te fazia sentir vivo. Vai se tornando apenas uma máquina de evitar dor e também prazer. O campo de batalha é interno, mas as consequências são externas. Relacionamentos se esvaziam, o corpo adoece, a criatividade morre, porque não dá para viver em guerra e esperar paz. Não dá para se destruir por dentro e esperar plenitude por fora. Reconhecer esse campo é o segundo passo, porque só se enfrenta o que se enxerga, e você está começando a ver. Você já se perguntou por que certas dores se repetem? Por que as mesmas feridas se abrem, mesmo em novos cenários? A verdade é que guerras internas não surgem do nada. Elas são espelhos. Espelhos da infância, das rejeições, das ausências. Cada conflito, cada explosão emocional, cada crise silenciosa reflete algo que foi deixado para trás, mas nunca realmente esquecido. A mente carrega tudo o que o coração não conseguiu soltar. E isso emerge nos relacionamentos, nos fracassos, nas sabotagens. Você acha que está reagindo ao presente, mas está apenas revivendo o passado. A guerra de hoje talvez seja a continuação de um abandono antigo, de uma palavra que feriu, de uma expectativa que nunca foi atendida. E a mente, tentando proteger, entra em estado de ataque mesmo quando já não há perigo. Perceber isso é brutal, porque exige encarar verdades que você tentou enterrar. Mas também é libertador, porque quando você entende que está lutando contra fantasmas, pode começar a soltá-los, pode deixar de ser vítima da repetição, pode transformar o espelho em janela, e finalmente, enxergar além. O mais cruel dos inimigos não é aquele que grita contra você, é o que fala com a sua própria voz, que se parece contigo, que conhece cada fraqueza, cada trauma, cada ponto vulnerável porque ele é parte de você. A autossabotagem é a arma favorita desse inimigo. Ela aparece disfarçada de prudência, de lógica, até de humildade. Mas por trás, há medo. Medo de falhar, medo de ser visto, medo de viver algo que um dia te feriu. E então você se sabota, recua antes de tentar, diminui seus sonhos, se esconde em relacionamentos tóxicos, se distrair para não sentir. E o pior, você acredita que está se protegendo, quando, na verdade, está apenas prolongando a dor. Esse inimigo usa o seu rosto, mas não é você. É a soma das crenças limitantes que você herdou. É o reflexo das vozes que te diminuíram. É o medo que virou hábito. Para derrotá-lo, não basta lutar, é preciso reconhecer, nomear, iluminar.
porque a luz da consciência enfraquece o inimigo interno, e você começa a lembrar que, por trás do medo, existe coragem, por trás da dor, existe verdade, e por trás desse inimigo, existe você, esperando para ser resgatado. Toda guerra começa com uma mentira, a de que está tudo sob controle, a de que você aguenta, a de que é só uma fase. Mas essas mentiras, ditas para sobreviver, aos poucos se tornam prisões. E a verdade, sufocada por tanto tempo, se torna a primeira baixa, porque admitir que está doendo, que está perdido, que não sabe mais quem é, parece perigoso demais. Parece o início do fim, mas é justamente aí que tudo pode mudar. A verdade dói, mas é ela que cura, porque só quando você para de fingir, é que começa a sentir de verdade. E só quando sente, pode transformar. A verdade tem esse poder. Ela é incômoda, mas libertadora. Ela destrói ilusões, mas abre espaço para reconstruções. O problema é que nos ensinaram a temer a verdade, a vê-la como fraqueza, como exposição, quando, na verdade, ela é força, é resistência. É o único caminho para uma vida que não seja uma encenação. E se você quiser mesmo vencer essa guerra, terá que recuperar a verdade, colocá-la de pé, deixar que ela fale, mesmo que tremendo, mesmo que aos pedaços, porque a verdade é sempre o início da cura. Sempre. As maiores explosões não fazem barulho. Elas acontecem dentro, num olhar, num silêncio, numa lembrança, numa palavra que atinge uma ferida antiga. São essas bombas emocionais invisíveis, mas devastadoras que destroem o que você tenta manter em pé. Elas surgem sem aviso. Você está bem, e de repente, tudo desaba. Vem a angústia, o descontrole, o impulso, e você nem entende de onde veio. Mas veio, porque o que não é resolvido, é revivido. E essas bombas são acionadas sempre que uma dor não processada é tocada. Por isso é tão importante conhecer seus gatilhos, saber onde dói, entender o que te desestabiliza, não para evitar o mundo, mas para aprender a se proteger de verdade sem se isolar, para criar espaços seguros onde você possa sentir sem se destruir. Cada bomba emocional é um pedido de escuta, um chamado para olhar o que foi negado, um sinal de que há algo dentro precisando de atenção. E se você tiver coragem de escutar, verá que, no fundo, essas explosões querem apenas ser compreendidas. E então, elas param de explodir e começam a se dissolver. Muita gente não vive, apenas sobrevive. Acorda, cumpre obrigações, sorri no automático e volta para a cama com um vazio que não sabe nomear. São os sobreviventes da guerra interna. Pessoas que não caíram, mas também nunca mais se levantaram de verdade. Eles aprenderam a existir em modo de defesa, a não sentir demais, a não esperar demais, a não amar demais, porque tudo isso dói demais. Então se tornam especialistas em sobreviver, funcionam no trabalho, sustentam conversas, mantêm aparências, mas dentro está tudo apagado. Esse estado de sobrevivência é sutil, mas cruel, porque tira o brilho dos olhos, distorce o tempo, faz a vida parecer uma repetição sem sentido. E o mais perigoso, faz você acreditar que isso é o normal, que é assim mesmo, que poderia ser pior, mas não deveria ser assim. Você não nasceu para apenas sobreviver, você nasceu para sentir, para criar, para amar, para cair e levantar com sentido. E essa vida anestesiada, embora comum, não precisa ser seu destino. O primeiro passo é perceber, o segundo é querer mais, o terceiro é começar a se reconectar. Porque viver de verdade exige risco, mas também dá sentido. E quando você começa a sair da sobrevivência, tudo muda. Na guerra interna, o medo comanda. Ele é o general silencioso que decide por você. Ele diz o que você deve evitar, com quem não se deve envolver, quais sonhos não deve tentar. E você obedece, porque ele parece convincente, parece protetor. Mas, na verdade, ele só sabe repetir o passado. O medo já te salvou um dia, lá atrás. Quando você era pequeno não podia se defender. Mas hoje, ele só te paralisa. E ainda assim, você o escuta, porque a voz dele é alta, familiar, e parece sensata. Mas não é. É uma prisão disfarçada de segurança. O medo vai dizer que é melhor se calar, que é arriscado demais mudar, que ninguém vai entender, que vai doer demais, e talvez até tenha razão um pouco, vai doer,
mas também vai curar. Vai assustar, mas também vai se libertar. Porque o que o medo não quer que você saiba é que você é mais forte do que pensa, que você já sobreviveu a muita coisa e que agora está pronto para viver, mesmo com medo, mesmo tremendo. Porque coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. E se você quiser recuperar sua vida, terá que desobedecer esse general e assumir o comando, mesmo sem saber o caminho. Existe um tipo de rendição que não é fraqueza, é coragem, rendição ao que se sente, ao que é, aquilo que não pode mais ser escondido. Porque enquanto você luta contra si, se afasta de si. Enquanto tenta parecer forte, nega sua própria verdade. E isso, aos poucos, te destrói. A rendição verdadeira não é desistência, é aceitação, é parar de resistir ao que já é admitir que está doendo, que está cansado, que precisa de ajuda, que não consegue mais sozinho. E esse momento tão temido é, na verdade, um renascimento, porque é quando você para de fugir e começa a se encontrar. Rendição é o momento em que a armadura cai, em que o grito finalmente sai, em que o coração, mesmo machucado, encontra abrigo. E nesse espaço, algo novo pode surgir, algo mais real, mais sensível, mais você. Você não precisa ser forte o tempo todo, não precisa carregar tudo sozinho, não precisa manter as aparências enquanto se parte por dentro. A rendição te convida a largar o fardo, a se acolher, a respirar e a descobrir que há vida depois do colapso, porque sempre há. Depois da guerra, vem o vazio, o silêncio, o estranhamento. Você sobreviveu, mas e agora? O que fazer com essa nova realidade onde não há mais luta constante, mas também não há certezas? Esse é o dia seguinte, o momento em que você começa a reconstrução. Mas reconstruir exige presença, exige paciência, exige reaprender a viver sem estar em alerta. É estranho, sim, porque o caos era conhecido, o sofrimento era habitual, e agora, a paz mesmo parcial parece desconfortável. Parece até errada, mas não é. É só nova. É só o começo de uma vida que não gira mais em torno da dor. É quando você começa a se perguntar: o que me faz bem? O que quero sentir? O que posso criar a partir do que restou? Nesse momento, você precisa ser gentil consigo, permitir-se recomeçar sem pressa, sem metas grandiosas. Apenas viver, sentir, respirar e perceber que, mesmo com cicatrizes, você está aqui, inteiro, presente, real. O dia seguinte a guerra não traz respostas, mas traz uma possibilidade, a de viver com mais verdade. E isso, por si só, já vale tudo. Liberdade parece leve, mas, no início, pesa, porque ser livre é não poder mais culpar o passado, os outros, o sistema. É olhar para si e perceber que agora, é você quem decide. E isso assusta. Porque se algo der errado, será responsabilidade sua. A liberdade traz escolhas, e as escolhas trazem medo. Medo de errar, de se perder, de não estar à altura. Por isso, tantos voltam para as prisões conhecidas. Relacionamentos tóxicos, hábitos nocivos, zonas de conforto, porque, apesar da dor, ali já se sabe como sobreviver. Mas viver exige outra postura. Liberdade exige maturidade emocional, exige escutar a si mesmo, honrar seus limites, defender suas verdades, escolher com consciência. E isso, no início, é cansativo, porque você ainda está aprendendo a confiar em si, a escutar sua própria bússola. Mas, aos poucos, a liberdade vai se ajustando, vai se tornando prazerosa, inspiradora, autêntica, e aí você percebe: o peso da liberdade é real, mas é o único peso que vale a pena carregar, porque ele te aproxima da sua essência, ele te devolve a vida. Durante muito tempo, você se calou, por medo, por vergonha, por condicionamento, por não querer incomodar. Mas agora, algo mudou. A dor de se silenciar se torna maior que o medo de se expressar, e a voz antes abafada começa a emergir. Essa voz é tímida no começo, treme, gagueja, dói, mas é verdadeira. E, aos poucos, ela ganha força. Ela diz o que precisa.
o que não aceita mais, o que deseja, e isso transforma tudo, porque a voz não é só comunicação, é identidade, é alma se colocando no mundo. Quando você começa a falar a partir de si, não apenas muda suas relações, você muda a si mesmo, porque deixa de ser refém da expectativa alheia e passa a se guiar pela sua verdade, pela sua intuição, pela sua consciência. E sim, nem todos vão gostar, alguns vão se afastar, outros vão criticar, mas os que ficam são os que importam, são os que te reconhecem, te respeitam, te escutam de verdade. A voz que antes se calava agora ecoa, e com ela, você se reconstrói, palavra por palavra, verdade por verdade. Um dia, o silêncio que antes era prisão se transforma em abrigo, porque agora ele não é mais vazio, é espaço. Espaço para escutar o que antes era ignorado, para sentir o que antes era abafado, para encontrar o que sempre esteve ali, mas você não sabia como acessar. O silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença de alma. É quando você não precisa mais se distrair o tempo todo, quando consegue ficar consigo mesmo sem fugir, quando a solidão deixa de ser castigo e vira reencontro. Nesse silêncio, você começa a ouvir sua intuição, perceber seus padrões, se reconectar com o que importa. Ele se torna um mestre, um espelho, um santuário, porque, nele, você deixa de ser reativo e passa a ser consciente. Deixa de ser conduzido pelo caos e começa a guiar a si mesmo. O silêncio não julga, não exige, apenas mostra. E quem tem coragem de habitá-lo, encontra respostas que o barulho nunca vai trazer. O silêncio é onde a alma sussurra. E, finalmente, você começa a escutar. Depois da destruição, vem o trabalho mais árduo, reconstruir. Não com pressa, não para agradar, mas com verdade, com presença, com maturidade. Reconstruir não é voltar a ser o que era, é se tornar o que nunca foi permitido ser. E isso dói. Dói porque exige abrir mão de velhos papéis, de máscaras, de muros que antes protegiam, mas agora sufocam. Dói porque exige escolha constante. Porque não há mais roteiro, só intuição, só escuta, só verdade. Reconstruir exige aceitar que algumas partes não voltam mais, que certas perdas são definitivas, que algumas feridas deixam marcas eternas, mas, ao mesmo tempo, revela uma força que você nem sabia que tinha, uma capacidade de renascer das próprias cinzas, de criar sentido onde só havia ruína. Cada novo passo é um ato de coragem, cada pequeno avanço, uma vitória silenciosa, e aos poucos, você se reconhece, não como era antes, mas como sempre quis ser, inteiro, verdadeiro, livre. As partes que você tentou esconder ainda falam. As ruínas da sua história não são apenas destroços, são testemunhas. Elas guardam memórias, verdades, emoções que nunca foram validadas. E, se você tiver coragem de voltar até elas, ouvirá algo que muda tudo. Você nunca foi fraco. Você apenas sobreviveu como pode. As ruínas da alma contam o que os olhos nunca disseram. Elas revelam as batalhas que ninguém reconheceu, os medos que ninguém respeitou, as necessidades que ninguém atendeu. E, ao escutá-las, você se reconecta com partes suas que foram deixadas para trás. Ouvindo essas ruínas, você deixa de se culpar, passa a se acolher, porque entende que todo comportamento teve um motivo, que toda defesa foi tentativa de amor, que até a dor era um pedido de ajuda. E ao invés de querer apagar o passado, você passa a honrá-lo, não como um fardo, mas como uma fundação. As ruínas podem não sustentar um castelo, mas sustentam raízes. E com raízes, se constrói um novo chão. Fugir parece mais fácil, desistir parece mais rápido, silenciar parece mais seguro. Mas há um tipo de coragem que é rara, a de permanecer. Permanecer no processo, no desconforto, no caminho, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem certeza do final. Permanecer é resistir ao impulso de escapar. É dizer, eu fico comigo, fico com minha dor, fico com a minha verdade. E, ao fazer isso, você envia uma mensagem poderosa ao seu inconsciente. Dessa vez, eu não vou me abandonar. É nesse momento que tudo começa a mudar. Porque o que mais cura não é o que você faz, é o quanto você se compromete com sua própria presença, o quanto você se escolhe, o quanto você se sustenta mesmo quando tudo parece ruir. Permanecer
não é ser passivo, é ser fiel. Fiel à sua história, à sua jornada, à sua transformação. E, aos poucos, o que era insuportável se torna suportável. O que era caos se torna clareza. O que era desespero se torna direção. A coragem de permanecer é o que separa os que desistem dos que renascem. Durante toda a vida, você buscou abrigo em pessoas, em lugares, em metas, em conquistas, mas nenhum deles durou, nenhum foi seguro o bastante, porque o verdadeiro abrigo nunca esteve fora, sempre foi interno, e você só o encontra quando para de fugir de si. Esse abrigo é construído na escuta, no acolhimento, no perdão. Ele surge quando você olha para sua dor com compaixão, quando abraça sua criança interior com paciência, quando escolhe ser gentil com suas imperfeições. E isso não acontece de uma vez. É um processo, um tijolo por vez. Mas quando começa a se formar, tudo muda, porque, pela primeira vez, você sente que tem um lugar onde pode repousar, onde pode ser quem é, onde não precisa se defender o tempo todo. Esse lugar é você, e é nesse abrigo que a cura acontece, não como mágica, mas como cuidado constante, como um pacto íntimo. Eu não vou mais me abandonar, nunca mais. E, ao fazer isso, você se liberta da carência, do desespero por aceitação, da necessidade de aprovação, porque quem tem abrigo interno não se curva por migalhas externas. Quem tem abrigo em si tem paz. Chegamos ao fim, mas não é o fim da sua dor, é o fim da guerra contra ela. É o momento em que você para de lutar contra si e começa a caminhar com si. A dor pode até continuar. As cicatrizes continuam, mas agora, você não é mais o mesmo. Você entende que liberdade não é ausência de dor, é a presença da consciência, é ter escolha, é não reagir mais no automático, é poder sentir, sem se perder, amar, sem se anular, errar, sem se destruir. A guerra terminou porque você fez as pazes com sua história, com seus limites, com seus desejos. E isso é liberdade. Não a liberdade ilusória das redes sociais, das promessas de felicidade eterna, mas a liberdade real, madura, honesta, aquela que vem de dentro. Agora, você caminha não como quem foge, mas como quem busca a si mesmo, sua verdade, seu propósito. E, nesse caminho, você vai inspirar outros. Vai ser farol, vai ser abrigo. Porque quem vence uma guerra interna nunca volta igual. Se esse vídeo tocou você, curta, comente e compartilhe. Talvez alguém que você ama também esteja travando uma guerra silenciosa. E talvez essa mensagem possa ser o começo da paz que ele tanto espera.